de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre dois assuntos, eu não diria bem interessantes, mas são assuntos que eu tenho ou mesmo teria que trazer aqui para o canal. Obviamente que é eu ia dizer desclassificação e eliminação, mas acaba sendo uma perda de título por parte do Atlético Mineiro, que perdeu o título da Copa Sul-Americana, que basicamente ninguém liga, ninguém mais está comentando sobre isso. Mas como aqui eu acabei não comentando sobre essa situação, eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. E outra situação é o empate de Santos e Internacional. O jogo literalmente acabou de acabar e eu resolvi vir aqui gravar um vídeo sobre isso. Não tô tão de cabeça quente, apesar do time do Santos ser horrível, mas eu vou querer pontuar, obviamente, algumas situações que no time do Santos não dá para continuar da situação que está. Bom, no mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Matéria do lance, escrita por Arthur Henrique, de Belo Horizonte. Atlético Mineiro perde mais uma final continental. O que faltou desta vez? Galo peca por falta de coragem e eficiência. Então, mais uma vez, o Atlético Mineiro deixou um título escapar. Pela matéria dita que na Libertadores do ano passado o Atlético Mineiro perdeu para o Botafogo, então é mais uma situação que o Atlético chega numa final e não consegue corresponder ao seu time. Principalmente tendo um jogador tão assim de nome que é o Hulk, além de Dudu, Scarpa. Então o Atlético Mineiro tem obviamente alguns nomes que deveriam representar melhor o seu time, porém não foi o que aconteceu. Lanús, se eu não me engano, foi o Lanús que foi campeão em cima do Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana, que, ao meu ver, é uma Copa que ninguém liga, ninguém não tá nem aí. Mas se você tá disputando, você tem que dar o seu melhor. E o Atlético Mineiro não deu o seu melhor e chegou na situação que chegou. Acabou sendo derrotado nos pênaltis e não conquistou nenhum título. Então, chegando em segundo e em último, nessa situação é a mesma coisa, ou pior até, se você chega em segundo, você deu toda a esperança, toda uma situação para o seu torcedor acreditar que realmente você poderia fazer algo diferente, mas não fez mais do mesmo, e o Atlético Mineiro acabou chegando a essa situação de perca do título. Aqui, seguindo com a matéria, o Atlético perdeu para o Lanús por 5-4 nos pênaltis e ficou como vice da Copa Sul-Americana, acumulando assim o segundo revés consecutivo em uma decisão continental. No ano passado, o Galo já havia deixado escapar o título ao ser superado pelo Botafogo na Libertadores. E apesar dessa imagem do São Paulo não estar na matéria oficialmente, eu quis aqui complementar isso para vocês, porque apesar de que foi muito muito ventilado o nome do São Paulo no Santos, o São Paulo até fez algumas exigências que o Santos cumpriu com jogadores e contratações de jogadores horríveis, e aí ele resolveu se acertar com o Atlético Mineiro, dizendo que o elenco era melhor. Só que o que ninguém colocou em consideração é que o São Paulo é um treinador perdedor. O São Paulo não é um técnico que consegue bastante títulos. Ele tem talvez uma melhora no time, consegue realmente fazer o seu time melhorar um pouco, mas infelizmente é um técnico fracassado. É um técnico que toda vez que chega numa decisão, perde. E não foi diferente no comando do Atlético Mineiro. São Paulo chegou no Atlético com um propósito de melhorar o time e talvez conseguir realmente conquistar essa competição da Copa Sul-Americana, e não conseguiu. E já vou adiantando para você que é torcedor do Galo, vocês não vão ganhar mais nada enquanto tiver São Paulo no time. Vocês podem até talvez acreditar que o treinador faça um bom trabalho ou mesmo está revolucionando alguma coisa, mas quando isso for depender do time dele, das decisões dele, para justamente o Atlético Mineiro ser campeão, ele vai tomar as piores possíveis e definitivamente o time não vai corresponder. Assim foi com o Atlético Mineiro nessa final da Copa Sul-Americana e assim vai ser nas próximas competições, independente de qual seja. Então, enquanto o São Paulo estiver com o Atlético Mineiro, esqueçam tentativa de título, que isso não vai acontecer. Para finalizar a matéria, no balanço geral, faltou ao Atlético
ao Atlético combinar coragem com eficiência. A equipe teve estrutura, mas não teve imposição. Teve posse em alguns momentos, mas não teve profundidade. E, sobretudo, teve seu principal líder ofensivo anulado. Em finais, detalhes decidem, e foram justamente esses detalhes que distanciaram o Galo da taça. Então é mais uma final que, além do técnico tendo péssimas decisões, ou mesmo tendo esse tipo de alcunha de que não é um técnico vencedor, o Hulk, um jogador que poderia ser muito bem diferenciado, poderia levar o Atlético Mineiro à conquista da Copa Sul-Americana, não conseguiu, não chegou a essa conclusão. Então, eu acredito que quando você formula um time, você realmente precisa pensar bem nas peças. Porque jogadores que já estão acostumados com o fracasso, quando chega numa situação de que eles poderiam mudar essa situação ou virar uma chavinha, não acontece e se permanece na mesma situação. Eu acredito que o Galo perder essa decisão para o Lanús foi totalmente trágico, independente da situação que esteja acontecendo no Atlético Mineiro, em sentido de SAF, problemas ou coisa parecida. É um time forte, é um time que deveria realmente ter conquistado essa competição, igual eu já levantei aqui pra você, que sendo a Copa Sul-Americana uma Copa muito mais fraca, eu acho que perderia até mesmo para uma Copa do Brasil. Então não faz o menor sentido o Atlético Mineiro perder esse título, e tudo que nos resta é realmente dar risada de toda essa situação. Assim como eu já informei a vocês no início desse vídeo, eu trouxe duas situações, ou mesmo dois assuntos para o mesmo vídeo. No início foi a perda da taça por volta, ou mesmo pela situação do Atlético Mineiro. E agora vai ser um pouco sobre o empate do Santos contra o Internacional, que foi um jogo terrível, principalmente pela parte do Santos. Mas tem alguns pontos que eu gostaria realmente de rebater, então eu não vou nem olhar no relógio para saber quanto tempo isso vai demorar, porque eu gostaria realmente de ter uma liberdade para poder falar sobre tudo isso. Então, matéria do lance, escrita por Roberto Jardim. Santos busca empate após o Internacional abusar nas chances perdidas. Inter foi melhor na etapa inicial, o Santos na final. O jogo foi marcado justamente por uma situação de ataque e defesa, em que o Santos não conseguia rebater os ataques do Internacional. No primeiro tempo, apenas o Internacional chutou o gol do Santos, e isso foi algo bem ridículo por parte do time que está buscando a briga contra o rebaixamento. Acho que nessa situação até o Inter está, mas a princípio o Santos precisaria ganhar esse jogo do que o Internacional. No segundo tempo, basicamente, a única tentativa concreta que o Santos teve, ele conseguiu fazer o gol, que foi o gol com o Barreal, mas mesmo assim demonstra que o trabalho do Vojvoda pelo Santos é a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. É muito difícil você tentar torcer para um time conseguir uma vitória quando o treinador toma as piores decisões possíveis. E aí eu tô vendo isso pelo Vojvoda e, cara, tá difícil de assistir, cara. Tá realmente difícil de assistir. Em confronto direto na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Internacional e o Santos empataram em 1-1 com gols de Alan Patrick e Barrial. A torcida gaúcha respondeu com a convocação do clube e lotou o Beira-Rio na noite desta segunda-feira, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O apoio da arquibancada, porém, não foi suficiente para segurar o placar. Na primeira etapa, o Colorado teve 15 finalizações, 6 em gol, 3 delas na trave. O Peixe voltou melhor no segundo tempo e buscou a igualdade. Com o resultado, o Alvinegro permaneceu na 15ª colocação, agora com 41 pontos. Já o Alvinegro Praiano permaneceu na 17ª posição, na primeira do Z4, com 38 pontos. Então se percebe que com o empate, uma vez que Santos e Internacional tinham 3 pontos de diferença, essa diferença se manteve, porém a parte da zona de rebaixamento ali e a tentativa de saída dos times dessa zona de rebaixamento está muito equiparada, tendo o Santos com 38 pontos, um Vitória com 39 e após o Vitória, o Internacional com 41. Então, faltando apenas 3 jogos para finalizar o Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 2 vitórias de algum desses 3 times pode realmente mudar totalmente a situação e o fluxo da tabela. Então, o Internacional é um time que ainda tem que se preocupar um pouco com a zona de rebaixamento, porque se perder 2 jogos e a tabela do Internacional não está nem um pouco fácil, pode muito bem ser ultrapassado pelo Vitória e pelo Santos, e isso realmente causaria o rebaixamento do Internacional. Então eu resolvi aqui trazer para vocês algumas
imagens e comentários que eu vou fazer de cada jogador, de que realmente eu estou de saco cheio no Santos. Vamos iniciar pelo lado esquerdo com Mike e Tassiano. São dois jogadores que hoje me deixaram totalmente revoltado. O Mike é um jogador que parece que corre travado, corre com o freio de mão puxado. E, na minha opinião, não deveria mais estar no Santos. Realmente, a rescisão deveria ser feita. Eu sei que o Mike foi um jogador que foi contratado esse ano para justamente resolver essa lateral direita, mas não resolveu porcaria nenhuma. Eu ainda acredito que você poderia muito bem dar mais oportunidades para o JP Sherman, porque é um garoto que tem um desenvolvimento a ser feito. Agora o Mike, com a sua situação de idade ou coisa parecida, vai desenvolver o quê? Vai sair da onde? Infelizmente, o Mike é um ativo do Santos que não faz o menor sentido estar ali. E falando em menor sentido de estar ali, temos que falar de Tassiano. Tassiano é um jogador horrível, não consegue dominar a bola, apenas tem força física e corre, mas se jogar bola foi isso, e a gente tá perdendo muitas oportunidades de outros jogadores. Então, Tassiano é um jogador que não pode estar no Santos. Eu sei que o Santos está tentando forçar a barra justamente para poder vender esse jogador e talvez tentar recuperar pelo menos metade do dinheiro que foi investido nele, mas eu sinto dizer que não vai acontecer porque realmente o Tassiano é um jogador péssimo, é muito ruim. Pode funcionar em alguns times e alguns esquemas táticos, mas no Santos é um jogador que não funcionou e não faz o menor sentido estar vestindo a camisa do Peixe. Passando para o lado direito, temos Vitor Hugo, que é um jogador emprestado do Flamengo, e eu não poderia deixar de fora dessa situação, obviamente, nosso técnico Vojvoda. Falando primeiro do Vitor Hugo, é um jogador para mim apático. Para mim tem um jogador no Santos que é muito melhor do que ele, que deveria estar recebendo as oportunidades que ele recebe, que é o Gabriel Bontempo. Mas se tem alguém que é culpado do Vitor Hugo estar jogando e não o Gabriel Bontempo, é o carinha logo abaixo do Vitor Hugo, que é o Vojvoda. Cara, o Vojvoda chegou no Santos com uma promessa de realmente trazer uma renovação, ideias novas e principalmente utilização da base, apesar de que ele já ser um treinador famoso por não realizar isso, mas quando você tá no Santos e você não utiliza os meninos da Vila, fica realmente uma situação bem estranha. E o Vojvoda tá sentindo isso na pele, justamente porque ele poderia estar utilizando os jogadores que têm à disposição, pelo menos a molecada, mas ele prefere continuar apostando em jogadores velhos, jogadores que não tem mais o que render pro Santos. E infelizmente o Santos está nessa situação justamente porque o trabalho do Vojvoda é uma porcaria, é um trabalho medíocre. Então é um técnico que eu não gostaria mais de ver no Santos. Eu acho que eu já cheguei no meu limite justamente por ter que sempre aturar situações em que o Vojvoda ele não toma atitudes, principalmente de troca de jogadores, e isso me deixa totalmente revoltado. É um treinador que pode muito bem fazer bem para outros clubes, mas para o Santos tem feito muito mal. Então eu gostaria que fosse realmente demitido após a finalização do ano, independente se o Santos continuasse na Série A ou na Série B. Eu acho que Vojvoda não merece estar no Santos de forma alguma. Assim como eu trouxe para vocês jogadores que eu não gostaria que estivessem vestindo a camiseta do Santos, existem 4 pelo menos jogadores que aqui eu trouxe, são garotos dos meninos da Vila e que eu gostaria muito que fossem realmente melhor aproveitados. Olhando para o lado esquerdo a princípio, Robinho Júnior e Gabriel Bontempo. São 2 jogadores muito técnicos, são jogadores que quando jogam junto, e isso eu acho que o Vojvoda não percebeu ainda, são jogadores que um procura o outro, são jogadores que sabem trabalhar em conjunto, e isso faz com que o Santos melhore muito o seu desempenho. Hoje o Robinho Júnior entrou como titular, só que ele entrou com uma função de marcação, um jogador que é isso aqui, ó, um palito de dente, marcar jogadores mais fortes, não faz o menor sentido. Então o Vojvoda fez esse tipo de exigência ao jogador, ou mesmo colocou ele num esquema tático que não favoreceu o seu futebol, e óbvio que ele não vai desempenhar muito bem. Agora, já o Bontempo, com a entrada dele no segundo tempo, o Santos mudou a cara, teve pelo menos um jogador que conseguisse dominar a bola e acionar os seus jogadores. O Bontempo entrou no lugar do Roleiser e fez muito mais do que um jogador que foi contratado por milhões e está no clube fazendo não sei o que. Então, Gabriel Bontempo e Robinho Júnior são jogadores que eu gostaria que recebessem mais oportunidades no Santos. Não sei, cara, se fosse realmente uma situação de colocá-los como titular, porque talvez nesse jogo contra o Internacional entrar com o Robinho Júnior logo no início do jogo não foi uma boa ideia. É um jogador que tem realmente
tido um desempenho melhor quando entra no segundo tempo, mas já o Gabriel Bontempo é alguém que deveria realmente ter mais oportunidades e ter mais continuidade, porque eu acho que pro ano que vem, Gabriel Bontempo é um jogador titular absoluto no Santos, e Robinho Júnior recebendo as oportunidades de segundo tempo é outro jogador que vai desencantar muito bem. Indo já agora para o lado direito, temos Souza e JP Sherman. Souza é um jogador que tem se destacado muito na lateral esquerda. Eu sei, tenho esse carinho pelo Pablo Escobar, que é um jogador que tem muita garra e muita identificação com o Santos. Mas eu acredito que você não pode deixar de fora um jogador que nem o Souza, um menino da Vila, que realmente tem despertado olhares para times lá da Europa. Então talvez você utilizando ele mais vezes no Campeonato Brasileiro, justamente porque o Souza talvez não seja um jogador tanto de marcação, mas consegue ser um jogador que apoia muito bem e tem uma interação muito boa com os jogadores de meio de campo, que seria o Gabriel Bontempo, igual eu disse no momento anterior. Então, eu acho que a utilização do Souza é crucial justamente para o Santos ter um time melhor. Já o JP Sherman, apesar de ele ter sido rebaixado para o time sub-20 ou 23, é um garoto que eu gostaria que tivesse mais oportunidades no Santos, porque está em desenvolvimento, tendo pelo menos um profissional que saiba ensinar a maneira correta para ele, ele vai se desenvolver e vai aprimorar tanto o seu apoio como também a marcação. O problema é, se você separa esse jogador do elenco do profissional, ele não vai ter desenvolvimento nenhum e vai ficar perdendo seu tempo num time sub-23 ou sub-20. Então, na minha opinião, o Vojvoda erra mais uma vez em não saber utilizar nenhum desses 4 jogadores e principalmente queimar um jogador igual o JP Sherman, que era um jogador no começo do ano, ou mesmo no final do ano passado, que estava sendo cotado muito como uma próxima super revelação do Santos. E aí quando chega o Vojvoda, essa revelação é jogada de escanteio e nada se fala. E o Vojvoda precisa entender que não é só a característica do clube do Santos que faz com que meninos da vida sejam revelados, jogadores jovens sejam colocados em campo, mas sim que são peças cruciais e importantes, principalmente para um time igual o dele, que é muito ruim quando ele deixa aflorar todas as suas ideias mirabolantes. Um momento especial aqui do vídeo, eu gostaria muito de falar do Neymar. Talvez eu deveria fazer um vídeo separado, mas eu confesso que eu tô um pouco de saco cheio de falar de Neymar. Neymar não foi revelado mesmo por parte do Santos, o que eu acho que é mais um erro. Mais uma vez o Santos meio que esconde informações dos seus torcedores, mas ninguém sabe se realmente o Neymar pediu para ser poupado, ou se o Neymar está machucado, ou se o Santos preferiu poupar o Neymar. Essas 3 versões ninguém sabe realmente qual que é a correta, mas na minha visão eu já estou realmente de saco cheio do Neymar. Por mais que tenha sido realmente verdade que o Neymar se machucou naquele jogo e deve ter sentido realmente o joelho, é um jogador que não sabe o significado de se sacrificar pelo clube. O Neymar se sacrifica por ele, porque ele já disse inúmeras vezes que está com um pensamento em cabeça para a Copa do Mundo. Então um jogador que está pensando para a Copa do Mundo não vai querer se sacrificar no momento atual para o seu atual clube. Ele já vai pensar numa situação para se manter bem para o evento que vai acontecer só no ano que vem. Então, na minha opinião, se o Neymar está tão preocupado assim com a Copa do Mundo, deveria sair do Santos. Neymar, segue o seu caminho, cara. Eu não aguento mais falar de você. Se você sair do Santos, eu nunca mais vou falar de você aqui no canal. Eu vou ficar livre de ter que falar de um jogador medíocre, um jogador irritante, um jogador ruim. Neymar, você é ruim para o Santos. Você não entende o mal que você faz para o clube que você diz amar, mas que eu amo de verdade. Então, se você ama tanto o Santos, saia pela porta das frentes. Cara, pode falar, eu vim aqui pro Santos, tentei ajudar o clube, mas não consegui. Então, cara, só mete o pé, irmão. Só mete o pé e vai viver sua vida. Faz a sua preparação, um clube lá dos Estados Unidos, coisa parecida, vai jogar com o Messi, e aí de repente você disputa a Copa do Mundo e seja feliz, cara. Só não continua fazendo essas merdas no clube que eu amo, porque aí eu vou ser obrigado a vir aqui a público, dizer as palavras que eu digo, tentar me policiar para não ser processado pelas palavras que eu digo, e todas elas, quando se refere a você, não tem como te elogiar, porque as suas atitudes não condizem com o que você fala.
Você disse que ama o clube, que veio aqui pra ajudar. Você nem consegue estar em campo pra ajudar o clube. Hoje, Neymar, se você estivesse em campo contra o Internacional, talvez você fosse o diferencial que o Santos precisava pra realmente ganhar o jogo e sair dessa situação. Contra o Palmeiras, você não quis jogar, porque era grama sintética. Agora, contra o Internacional, você preferiu também não viajar. Cara, eu não sei que capitão é esse, cara, que simplesmente qualquer situação adversa resolve não comparecer, não ajudar os seus companheiros. Não dá pra entender, cara. Então, simplesmente, eu confesso, e aqui deixo muito bem claro, que eu não gostaria que o Neymar renovasse com o Santos. Gostaria muito que talvez ele conseguisse ajudar realmente o Santos a não ser rebaixado. E depois, cara, mete o pé, irmão. Só sai pela porta da frente mesmo. Tudo bem, vai viver sua vida, coisa parecida. E aí eu nunca mais vou precisar falar de Neymar aqui nesse canal, que eu não aguento mais falar de você, Neymar. Eu não aguento mais falar de você. Por último, e não menos importante, eu queria expor aqui pra vocês o principal causador dos problemas que vem acontecendo com o Santos. Esse daqui, se vocês não conhecem, é Marcelo Teixeira, o presidente do Santos. E esse cara aqui é responsável por todas as merdas que vem acontecendo no clube. Péssimas contratações, gastos exorbitantes com jogadores, contratos horríveis. Tassiano ganhando exorbitante de grana, Mike sendo praticamente uma dívida de 1 milhão por mês. Então, Marcelo Teixeira é o principal causador de todos esses problemas. E por mais que o Santos continue na Série A ou o Santos seja rebaixado, a minha opinião vai permanecer a mesma. Esse cara tinha que ser empichado do Santos. Não tem como o Marcelo Teixeira continuar à frente do clube. Tudo que ele faz, ou todas as atitudes que ele tem, são piores do que eu já imaginava. O cara às vezes consegue ser pior que o Rueda, que foi o cara que rebaixou o Santos. Então, por favor, torcedor santista, abram os olhos para Marcelo Teixeira. E se você faz parte do conselho, que é a únicas pessoas que podem realmente botar isso para frente de realizar realmente o impeachment do Marcelo Teixeira, são os conselheiros do Santos. Eu sei que os conselheiros estão na mão do Marcelo Teixeira, mas eu gostaria muito que esse cara fosse tirado do clube e praticamente banido mesmo, porque o que ele fez com o Santos ano passado e esse ano não tá escrito, não ia falar não tá escrito nas estrelas, mas não tá escrito em lugar nenhum, cara. É um negócio assim horroroso, sem planejamento nenhum. Marcelo Teixeira apenas prejudicou o Santos e parece que o torcedor santista às vezes se esquece disso. Eu espero muito que a próxima eleição ele nem seja candidato, porque não faz o menor sentido esse cara estar à frente de um clube tão importante, um clube tão gigante que é o Santos. Mas infelizmente sempre vai ter aqueles que têm a prioridade ou pensamento próprio, de benefício próprio, quando se fala em instituições tão grandes igual é o time do Santos. Então esse foi o vídeo que eu montei para vocês, comentando um pouco sobre Atlético Mineiro e também Santos. Talvez eu tenha me estendido um pouco quando o assunto foi Santos, porque justamente, cara, quando você fala do time do seu coração, é óbvio que tem um pouco mais de emoção e tem um pouco mais de sentimento em suas palavras. E no meu caso não é diferente, cara. Eu amo o clube que eu torço, mas infelizmente é uma completa decepção ter que ver jogadores ruins atuando pelo clube e principalmente estrelas que deveriam estar ajudando o clube estão prejudicando de torto à direita. Então, esse foi o vídeo que eu queria deixar aqui muito bem registrado. Não sei se o Santos vai realmente cair ou não vai. Acredito que esse empate contra o Internacional foi um resultado até que bom para razoável, mas é óbvio que a melhor opção seria a vitória, mas exigir uma vitória de um time que não chuta pro gol, de um time que não tem um atacante ou centroavante goleador, fica um pouco difícil, né? Então, eu espero realmente que o Santos não caia, porque vai ser uma situação muito triste, mais uma vez, reviver toda a situação de 2023 para 2024 e ter que ficar vendo o seu clube jogando uma competição abaixo do alto nível. É algo muito ruim de se imaginar e de estar presenciando e acontecendo. Bom, esse foi o vídeo sobre o Santos e sobre toda essa situação. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e
Falou!